E presta muita atenção no que eu vou dizer agora, porque resume o vídeo todo. O vídeo poderia ser simplesmente apenas essa frase. Às vezes, o surfista que mais aproveita a experiência de surfar é aquele que entende que ter algumas ondas indisponível durante o mês é melhor que se afogar na tentativa desesperada de surfar algo que está ao seu alcance, mas não é a onda principal. Aquilo que está disponível para você obter nunca substituirá aquilo que você queria obter, mas está indisponível e fora do seu alcance. Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, esse é o registro OB de número 62, tá? Então vocês vão poder acompanhar as operações que eu realizei segunda-feira, dia 9, até o dia 11, que é quarta-feira. Então segunda, terça e quarta são as operações que vão estar passando aí de fundo. Lembrando que eu sempre realizo 2 sessões durante o dia, uma sessão na parte da manhã e outra sessão na parte da tarde. Então, eu faço as operações, logo após registro tudo no nosso diário, de trade, que é o nosso aplicativo Equity Flow, beleza? E aí eu vou para a próxima sessão, registro novamente, e aí vocês vão poder acompanhar do dia seguinte e assim por diante. Bom, sem mais enrolações, pessoal, hoje é mais um registro da minha jornada no mercado e eu percebi uma coisa nos últimos dias, né, que o meu resultado poderia estar muito melhor. E não é por conta que a minha estratégia falhou ou por conta do cenário atual do mercado, que devido à guerra e tudo mais pode acabar influenciando, mas porque eu entrei em operações que eu sabia que deveria evitar. Sabe aquela entrada que no fundo você sente que não está boa o suficiente, porém mesmo assim você entra. E quando termina a operação, você de fato percebe que não precisava ter feito aquilo. Isso acontece quando o trader, ele tenta fazer uma coisa perigosa, lutar contra o mercado. E foi isso que me fez pensar no tema de hoje, que o mercado não está contra você. Na verdade, é você que está lutando contra a maré. E pensa em um surfista no oceano. Ele fica sentado na prancha, observando o mar, apenas observando. Ondas passam e ele deixa essas ondas passar de fato. Ele não está desesperado para surfar qualquer onda. Então ele deixa passar e aí outra onda vem e ele deixa passar novamente, porque esta é a essência do surfista. Então, para quem está na areia, apenas vendo esse surfista, tudo parece estranho, mas o surfista ele sabe de uma coisa: nem toda onda vale a pena. O iniciante ele tenta pegar todas, o experiente ele espera a onda certa. No trading acontece o mesmo, o gráfico mexe um pouco e o trader já entra. Outra vela, ele entra de novo, mais um movimento e outra operação acontece. Ele tenta surfar todas as ondas possíveis e é assim que ele se cansa. É assim que ele quebra a sua banca. Então o trader consistente, ele pensa diferente, ele sabe que talvez em um dia inteiro exista apenas uma única onda boa, talvez duas, e isso já é o suficiente. E eu quero tratar também que deve ser visto no longo prazo, porque a grande questão é que o pessoal não entende que talvez você deixar uma operação de fora pode ser muito lucrativo para você no longo prazo. Uma taxa que você poupa é um dinheiro que você não está desperdiçando. E quando você entender que isso é muito mais importante do que de fato você apenas querer aquela dopamina, quando você entender, cara, que o preço da dopamina é uma taxa e que sua taxa custa muito caro, que você pode poupar ela e ter aquele dinheiro na sua carteira, quando você entender tudo isso, você vai de fato se tornar um trader consistente e vou além, né? Você vai acabar se tornando aquele trader que entende o real valor do dinheiro, porque nesse mercado a gente está muito acostumado a ver números, mas a gente precisa entender a importância de cada número, principalmente o seu saldo, tá? O valor da sua entrada. E como eu estava falando essa questão do surfista e da onda que ele acaba surfando, o problema central, pessoal, é que muitos traders esquecem a onda boa que pegaram e ficam presos nas 40 ondas ruins que tentaram surfar e não conseguiram. Mas o mercado ele não recompensa quem opera mais, ele recompensa quem escolhe melhor.
E nos últimos dias eu percebi isso claramente. Algumas operações que eu fiz não eram ondas, eram só movimento, entendeu? Mas eu achei que era uma onda e que eu deveria surfar e quis entrar de qualquer forma, entendeu? E eu entrei mesmo assim, e isso é nadar contra a correnteza, contra a maré, entendeu? E quando você aceita que o mercado ele é como o oceano, tudo muda. Você para de correr atrás de movimento e começa a esperar oportunidade, a oportunidade certa. Então, antes de abrir o gráfico hoje, lembra disso, você não precisa surfar todas as ondas, só precisa surfar a onda certa. E muitas vezes a decisão mais inteligente de um trader é simplesmente deixar a onda passar. Porém, acho que isso é o mais difícil porque ele quer sentir a adrenalina do surfista de estar pegando uma onda gigante. Mas eu entendi, pessoal, que o que faz um surfista ser de fato um excelente surfista não é o tamanho da onda que ele surfa, mas a quantidade de onda que ele deixa passar para que consiga surfar de fato uma onda boa. E é um pouco difícil falar sobre essa questão de esperar, porque de fato, pessoal, eu opero poucos minutos por dia, 10 minutos por sessão, para ser mais exato. Então a questão não é o tempo, não é a demora de: "Nossa, tô 5 horas aqui esperando uma oportunidade de fazer uma entrada". Não, cara, é simplesmente a frustração, não sei nem se o termo seria frustração, tá, mas seria a a ansiedade de fato clicar, né, cara, porque, como eu posso dizer, a gente quer lucrar. Isso também tá ligado com um pouco da ganância, né, de a gente querer lucrar de qualquer forma. Por isso que eu falei no começo do vídeo, você entender a importância, do valor da sua taxa, o valor da sua entrada, você quando você começar a valorizar mais isso, você vai priorizar muito mais as suas entradas. A qualidade das suas entradas vai melhorar, porque você vai dar mais valor para o seu dinheiro. Então você não vai querer desperdiçar qualquer taxa, entendeu? Eu acho que era isso que estava faltando um pouco para mim, tá? E eu tô entendendo essa questão de, por exemplo, não conseguir fazer uma entrada em um certo ativo. Às vezes o ativo não está disponível na corretora, ou enfim, na maioria dos casos comigo o que acontece é isso, tá, cara, do ativo não tá disponível para mim fazer a entrada, e aquele padrão seria a onda perfeita. É como se, cara, se eu estivesse vendo a onda passar do meu lado, assim, uma distância, sei lá, de, 50 metros, eu vejo uma onda muito boa se formando ali, e eu quero, tipo assim, correr de braçada até chegar no mais próximo dessa onda para conseguir surfar ela. Porém, a distância está muito grande, ou seja, ela está inacessível, ela está indisponível para mim. Mas o simples fato de eu ver aquela onda e falar: "Cara, eu quero surfar agora, eu quero pegar aquela onda", me faz acabar, trocando, deixando de surfar aquela onda boa de fato, mas pela vontade, pela gana de ver aquela onda se formando e eu falar: "Pô, eu poderia estar naquela onda, mas não estou, então logo por conta de tudo isso, eu vou simplesmente surfar essa outra onda aqui que tá na minha esquerda", entendeu. E aí eu pego essa onda da esquerda, que nem teve tanto tempo assim de eu poder analisar ou entender se de fato aquela operação valia tanto a pena. Mas eu entro de qualquer forma, entendeu? Eu acho que é mais uma questão de inveja. Eu vejo a onda passar, ela tá indisponível. Acho que essa é a questão. O fato, pessoal, de uma coisa estar indisponível faz que você queira ter a sensação de possuir. E às vezes você acaba possuindo algo paralelo. É que nem você comprar uma roupa falsa na esperança ou talvez acho que é realmente a esperança de você ter a sensação de ter algo de alto padrão, de luxo, entendeu. E aí quando você veste a roupa porque a qualidade não é a mesma, tá, pessoal. De fato não é a mesma, não tem como, tá. Por mais que muitas marcas de luxo que a gente vê por aí, seja mais o nome, outras marcas, prezam pela qualidade no material, o algodão, a lã, às vezes é um animal que tem um cuidado maior, né, que nem o linho, por exemplo. Mas enfim, pra não fugir muito do tema. A questão é, a pessoa quer ter aquela sensação, né, de aquele conforto, a sensação de estar com o material ali no seu corpo da camiseta,
né. Porém, como ele não consegue ter aquele material mais premium ou aquilo tá indisponível para ele, ele fala: "Não, mas eu posso pegar o paralelo, o similar", e aí ele veste a roupa e, cara, o caimento não é tão bacana, o tecido não é legal, e aí no final das contas ele desperdiçou o dinheiro que ele tinha e que ele poderia juntar um pouco mais para poder comprar, de fato, aquela peça original. Não, ele sente que ele jogou o dinheiro dele fora. E essa é a verdadeira sensação que eu tô sentindo nos últimos dias. Então, se eu pudesse dar um conselho para mim e para vocês, seria basicamente: se algo não está disponível, digamos que esgotou, né? Você quer comprar um item e não tem aquele item disponível. Então você pega e fala: "Putz, mas eu já vim até aqui, já tô na loja. Ah, então vou comprar esse outro item aqui similar". E aí você compra um outro item que você nem queria, entendeu? E aí você desperdiça o seu dinheiro. E no caso, cara, você poderia voltar amanhã e ter esse item disponível, esse item principal que era o seu desejo primário, entendeu? E aí no dia seguinte está disponível e você fala: "Putz, desperdicei, agora não tenho dinheiro para comprar, porque eu já comprei o outro aqui similar", e no final das contas você percebe que você simplesmente não comprar é a melhor opção, porque você entende que uma hora ou outra aquele item vai estar disponível novamente para você, de fato, comprar. E no caso do trade, a gente pode entender que, cara, durante o mês vai ter outras oportunidades que você não precisa ansiar para fazer entradas, entendeu? Entrada é o que mais vai ter durante o meu mês. Eu preciso entender essa questão de que muitas entradas vão vir e eu preciso apenas entrar naquela entrada que de fato faça sentido, no caso, surfar uma onda boa, e não querer, por exemplo, no mês ter: "Ah, eu surfei 10 ondas e dessas 10 ondas que eu surfei, era para mim, na verdade, ter surfado apenas 3". Só que, cara, 3 é muito pouco, eu quero surfar 10, eu quero ser o surfista radical, eu quero sentir a adrenalina de surfar 10 ondas. Mas, cara, às vezes, e acho que esse é o pulo do gato, às vezes, cara, e presta muita atenção no que eu vou dizer agora, porque resume o vídeo todo. O vídeo poderia ser simplesmente apenas essa frase. Às vezes, o surfista que mais aproveita a experiência de surfar é aquele que entende que ter algumas ondas indisponível durante o mês é melhor que se afogar na tentativa desesperada de surfar algo que está ao seu alcance, mas não é a onda principal. Aquilo que está disponível para você obter nunca substituirá aquilo que você queria obter, mas está indisponível e fora do seu alcance. Eu vou ficando por aqui. Lembrem-se de ficar à vontade na seção dos comentários para deixar a sua dúvida ou também o seu apoio. Um grande abraço do grande Saiyaman.